Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos. Que o amor de nosso Mestre Jesus permaneça a nos envolver, proporcionando a todos nós momentos de paz, de fé, de esperança. Agradecemos a presença de todos vocês, agradecemos ao coral, que faz com que nós possamos elevar as nossas mentes, os nossos corações, as nossas vibrações, através dessas músicas sublimes. Hoje, o Evangelho segundo o Espiritismo irá nos dar uma oportunidade de reflexão em torno de algumas passagens de Nosso Senhor Jesus Cristo. No capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec reúne algumas passagens e algumas orientações dos Espíritos acerca da reencarnação. E ele extrai do Evangelho de Mateus, no capítulo 16, a partir do versículo 13 até o 17, uma passagem em que Jesus, junto com os seus apóstolos, faz algumas perguntas, Jesus, aos seus apóstolos, acerca do que as pessoas, o povo, estava pensando acerca de Jesus. Quem era Jesus? Irei fazer uma pequena leitura desse trecho para que possamos iniciar as nossas reflexões. Jesus, tendo vindo às cercanias de Cesareia de Filipe, interrogou assim os seus discípulos: Que dizem os homens com relação ao Filho do Homem? Quem dizes que eu sou? Eles lhe responderam: Dizem uns que é João Batista, outros que é Elias, outros que Jeremias ou algum dos profetas. Perguntou-lhe Jesus: E vós, que dizes que eu sou? Simão Pedro, tomando a palavra, respondeu: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Replicou-lhe Jesus: Bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foram a carne nem o sangue que te revelaram isso, mas meu Pai que estás nos céus. Trazendo uma breve contextualização que antecede essa passagem, nós temos dentro das traduções judaicas a espera do Messias, o ungido de Deus. Naquela época, eles aguardavam a vinda desse Messias para que pudesse retirar a opressão do jugo romano e restabelecer a terra prometida, restabelecer o povo hebreu como a soberania sobre o mundo. Então, para uns, Jesus era esse Messias aguardado. O que para nós, quando ouvimos falar, Pedro assim nos afirma: Tu és o Cristo, derivado do grego, é o ungido de Deus. A promessa dos céus para os homens na terra. Nessa passagem em específico, nós podemos identificar que talvez algumas pessoas não estavam identificando Jesus como o Messias prometido. Vamos verificar que, para que ocorresse um reinado àquele tempo, havia a necessidade desse rei possuir exércitos, possuir grandes quantias de dinheiro e vastas porções de terra, o que não estava ocorrendo com o reinado de Jesus. Não estava ocorrendo como a maioria das pessoas interpretavam como deveria ser o comportamento, a vinda, como deveria ser a vinda do verdadeiro Messias. Então, quebrando toda essa expectativa, desde o anúncio de João Batista, eis o enviado de Deus, o Cordeiro de Deus, até aquele momento Jesus não estava transparecendo para a maioria, na visão material, a vinda do Messias. Chegando, portanto, próximo à cidade de Cesareia Filipe, ao norte das terras de Israel, Jesus pergunta aos seus discípulos: O que vocês estão ouvindo acerca de mim? O que as pessoas estão dizendo quem eu sou?
E os seus apóstolos: ah, mestre, uns estão dizendo que o Senhor é João Batista. Outros estão dizendo que o Senhor é Elias. Outros ainda que Jeremias ou algum dos profetas. Identificando aqui aquilo que o Espiritismo nos traz dentro do Evangelho de Jesus, as afirmativas em torno da reencarnação. Dentro do povo judeu, eles acreditam na reencarnação. Àquela época, ainda de uma forma imprecisa, mas a ideia da reencarnação não é uma ideia nova, muito menos uma ideia criada pelo Espiritismo. Em todos os cantos da humanidade, em todas as filosofias, religiões, nós teremos vertentes que afirmam a necessidade de renascer novamente, a necessidade de, após a morte, voltar à vida para resgatar, para apurar as nossas almas. E aqui nós temos, mas como? Alguns estão dizendo que Jesus seria João Batista, ou mas como que alguns estão dizendo que o Senhor Mestre é o profeta Elias, aquele profeta de aproximadamente 4 décadas, ou Jeremias, ou algum dos outros profetas. Então, nessa ideia imprecisa, estavam achando que Jesus seria a reencarnação de algum desses personagens dito nessa passagem. Mas aí entra nosso primeiro momento de profunda reflexão. Fora do Espiritismo, e até mesmo dentro do Espiritismo, nós temos algumas interpretações acerca de quem é Jesus. Para alguns, fora da doutrina espírita, Jesus foi um homem comum que tentou implantar um idealismo que afrontou os líderes políticos e religiosos da época, terminando a sua vida numa cruz entre 2 ladrões. Para outros, Jesus foi um profeta, não o Messias prometido. Para outros, Jesus foi aquele que veio à terra para nos livrar dos pecados, nos salvar dos pecados, carregar os nossos pecados. Para o Espiritismo, Jesus é tido como o modelo mais perfeito que serve como guia para nós, enviado por Deus. Jesus é o tipo mais perfeito enviado por Deus para nós, homens, que nos servem como modelo e guia. Mas e para vocês? E para mim? E para nós? Quem é Jesus? Qual a importância de Jesus em nossas vidas? Para muitos cristãos, Jesus ainda está dependurado numa cruz. Para muitos cristãos, Jesus é um ser enviado por Deus que nos trouxe a mensagem e o exemplo de como nós cristãos devemos nos comportar, seguir, para que possamos chegar ao Pai. Mas verdadeiramente, qual a importância de Jesus dentro de nós? Será que realmente, para nós cristãos espíritas, Jesus tem um cantinho dentro dos nossos corações? Eis aí a primeira reflexão da noite. Que cada um de nós, ao refletir qual é esse cantinho que Jesus está dentro dos nossos corações, nós passamos a analisar e a avaliar os nossos pensamentos, as nossas falas, as nossas atitudes. A doutrina espírita nos dá uma imensa oportunidade de conhecer um pouco mais acerca de Jesus, do seu amor, da sua devoção por nós. A doutrina dos Espíritos nos afirma que Ele ainda nos aguarda e espera de nós que possamos ser a extensão do seu amor aqui na terra. A doutrina dos Espíritos irá nos recordar que Jesus deve ter um canto muito especial dentro dos nossos corações. E isso será identificado quando nós nos amarmos muito uns aos outros, assim como Ele nos amou.
pois assim nós seremos reconhecidos como seus discípulos. Quando Jesus nasceu para vocês? Quando Jesus nasceu para nós? Uma coisa é Jesus nascer dentro de nossos pensamentos. Uma coisa é Jesus nascer dentro da nossa compreensão, do nosso estudo, do nosso entendimento. E uma outra situação e uma outra coisa é Jesus ter a morada dentro dos nossos corações. Se nós perguntássemos para Estevão, o primeiro mártir cristão, aquele que no livro Paulo e Estevão, nós iremos identificar que foi preso por professar a mensagem do Cristo. Se perguntássemos para ele quando Jesus nasceu, para ele, talvez ele poderia nos afirmar que quando ele passou pela uma das maiores dificuldades da sua vida, estando entre a vida e a morte, ele foi acolhido dentro de uma casa do caminho, dirigida por Simão Pedro, em que lhe ofertou o auxílio para as dores do corpo físico e auxílio para as dores da sua alma. E ali, nos primeiros pergaminhos das anotações de Mateus, ele ouviu falar de Jesus e se encantou com a mensagem edificante da Boa Nova. Talvez todos nós tivemos esse primeiro momento, esse primeiro encontro com o Cristo. Mas para Estevão, após esse primeiro encontro, verdadeiramente Jesus nasceu dentro do seu coração, quando após 3 meses, preso, humilhado, passando por inúmeras dificuldades, é dado a ele a oportunidade de ser livre. Mas para isso havia um preço: negar Jesus. E Estevão afirma, fala aos seus algozes: o mundo ou o sinédrio tem 1000 meios de me fazer chorar, mas de jamais negar a tutela de Jesus Cristo, o meu Salvador. Verdadeiramente, Jesus estará dentro de nós quando o mundo, nós estando do mundo, inúmeras situações nos farão chorar. Nos farão talvez desistir, desanimar. Ficamos desiludidos, decepcionados, magoados e machucados. Mas jamais perdemos a fé e a inspiração, a certeza da presença de Jesus ao nosso lado. Talvez se perguntássemos para Maria de Magdala, onde e quando Jesus nasceu para ela, talvez ela falaria para nós que Jesus foi um primeiro encontro ao ouvir falar de um homem que não tinha preconceitos, para ouvir falar de um homem que doava amor e não cobrava nada em troca. Um homem que aceitava todos, independente das suas imperfeições, dos seus vícios, daquilo que vivenciavam. Era um homem como nenhum outro. E isso chamou a atenção de Maria, fazendo com que ela deixasse a sua vida promíscua e demonstrasse ser uma fiel seguidora do Evangelho de Jesus. Esse talvez foi o primeiro encontro de Maria com Jesus, quando Jesus nasceu em seu coração. Mas verdadeiramente, Jesus nascera para Maria quando Maria vai ao encontro do túmulo de Jesus, vê a pedra removida e não encontra mais Jesus lá dentro. O que fizera com o meu mestre? E em prantos, em breves minutos, ela ouve: mulher, por que choras? Ali estava Jesus novamente, ratificando a mensagem da imortalidade da alma. E Maria confirmando que Jesus ainda vive, mesmo sendo renegada, desprezada e menosprezada até mesmo pelos
próprios apóstolos do Cristo, ela vai para todos os cantos falar da mensagem libertadora do amor de Jesus. Cada um de nós vivenciamos esses dois momentos ou estamos ainda no primeiro momento. Saulo de Tarso, antes de se tornar Paulo, ouve a mensagem do Evangelho de Jesus através de Estevão. E o que ele fez? Ainda com o seu orgulho e a preponderância dos seus hábitos, dos seus costumes, das suas tradições, faz com que Estevão seja morto através do apedrejamento. Mas o Cristo já estava dentro do seu coração, já estava dentro de sua alma. E no segundo encontro, num segundo momento, há uma transformação completa na vida de Saulo de Tarso. Através de inúmeras dificuldades, renúncias, humilhações, ele chega a tal ponto de afirmar: não sou eu mais quem vivo em mim, mas sim o Cristo. Então, em algum momento da nossa existência, nós estaremos nesse primeiro ou nesse segundo. E o que irá caracterizar esse segundo encontro? A capacidade de sermos reconhecidos como os verdadeiros discípulos de Jesus. A capacidade de nos amarmos uns aos outros, assim como Ele nos amou. Então, não nos importemos com o que os outros falam sobre o Cristo. Quem é o Cristo? Nos importemos o que nós compreendemos, o que nós vivemos desse homem incomparável. Esse homem que há aproximadamente 2000 anos passou pela terra, nos mostrou o caminho e hoje aqui estamos, nos denominando cristãos, buscando compreender e entender a sua mensagem e florescer. Assim como as flores levaram o perfume da bondade, da gentileza, do perdão, da compreensão, da indulgência. Ah, Simão Pedro, não foi nem a carne, nem o Espírito que te revelaram isso, mas sim meu Pai que estás nos céus. Estamos no mundo, necessitando de viver no mundo, mas não para o mundo. Isso vale a dizer, estamos no mundo para experienciarmos esse momento na carne e aprimorar o nosso espírito. Não para nos satisfazer nos prazeres que o mundo nos oferta. Todas as vezes em que, mesmo sendo ou buscando a religiosidade, mas nos comprazemos nas más paixões, nas viciações, seja físicas ou morais, nós estamos mais sendo envoltos pela carne e pelo sangue, pela materialidade. E a partir do momento em que nós, ao vivermos no mundo com o mundo, mas não para o mundo, isto é, fazer aquilo que o mundo nos solicita, o trabalho, a busca pela nossa sobrevivência, o conforto, se assim for possível, a missão de criar, de educar e direcionar os filhos, de zelar e honrar pelo pai, pela mãe, pelos nossos idosos, pelos nossos avós. Estarmos no mundo e, ao passar pelo mundo, fazer aquilo que o mundo nos pede, mas, acima de tudo, buscarmos a nossa elevação espiritual. Buscarmos agariar aqueles tesouros que nós, ao sairmos da terra, levaremos para o mundo espiritual. Eis aí a inspiração divina, que faz com que, diante das adversidades,
o verdadeiro cristão, inspirado por Deus, mantém-se na fé. Que o verdadeiro cristão, inspirado pelos céus, mesmo chorando com os pés sangrando, com o coração dilacerado, mantenha a sua esperança no Cristo. Mantenha a sua certeza na presença de Deus em todos os momentos da nossa vida. E aqui podemos passar horas falando sobre qual o comportamento do verdadeiro cristão quando inspirado pelos céus. Mas aqui eu proponho para vocês uma segunda reflexão. Qual é a inspiração dos céus para cada um de vocês? Qual é a inspiração dos céus para nós na busca dos tesouros dos céus? Todos nós temos virtudes, embora às vezes não a reconhecemos, mas todos nós temos virtudes. E o que estamos fazendo para que essa nossa virtude cresça, floresça, se multiplique e assim possamos ser a extensão das mãos de Jesus, em benefício nosso, em benefício da sociedade, em benefício do nosso lar. Para muitos, Jesus é aquele que nos salvou dos pecados. Para nós, espíritas, Jesus é aquele que demonstrou o caminho a ser seguido para que possamos um dia nos reencontrar com o nosso Pai Criador. Ele não nos critica, Ele não nos discrimina, Ele não tem preconceito conosco, independente das adversidades, das situações em que nós estamos inseridos ou fazendo. Ele simplesmente nos ama e nos espera. Mas, continuando, temos um segundo momento em que agora Jesus, não mais com os seus apóstolos, mas sim com o mestre, o doutor da lei, Nicodemos, em que Nicodemos, indo ao encontro de Jesus, Jesus assim afirma: em verdade, digo-te, ninguém pode ver o reino dos céus se não nascer de novo. Mais à frente, Nicodemos indaga Jesus acerca dessa fala: mas como pode um homem já velho tornar a entrar no ventre da sua mãe para nascer segunda vez? E Jesus assim afirma: se um homem não renasce da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Para nós cristãos, a matéria, o corpo físico, animado por nós, na nossa essência, espíritos. O nosso corpo físico, através da vitalidade, nos proporciona a vida. No entanto, é o espírito que domina a matéria. Muitos de nós iremos ouvir falar: ah, mas a carne é fraca. O espírito ainda não é educado. O espírito ainda não é elevado. Pois quando encontramos seres espirituais elevados, a carne é simplesmente um instrumento da sua elevação espiritual. Não mais os vícios da gula, não mais os vícios dos prazeres materiais ou dos vícios morais. Simplesmente um instrumento de Deus para que nós possamos ser a extensão da bondade, do amor e da misericórdia de Jesus, onde nós estivermos. Mas aqui há também dois momentos. Há um momento em que Jesus afirma: ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Nesse primeiro momento, há necessidade das reencarnações para que possamos ver e ouvir acerca de Deus.
mas entrar no reino de Deus somente através da nossa renovação, do nosso renascer. E aqui Jesus foi bem claro, e o Espírito Emmanuel nos afirma a respeito dessa afirmativa de Jesus da reencarnação. Mas eu trago uma oportunidade para nós no hoje. Chico Xavier nos fala: embora não possamos voltar atrás e fazer um novo começo, cada um de nós podemos recomeçar agora e fazer um novo fim. Cada um de nós, hoje, agora, podemos renascer. Renascer as nossas esperanças na bondade. Renascer as nossas esperanças no amor. Renascer as nossas esperanças na busca de um mundo melhor. Começando com o mundo do nosso íntimo. Buscando o perdão. Buscando a compreensão. Buscando ser mais educados, mais gentis com aqueles que estão ao nosso redor. O Espírito Emmanuel irá nos trazer acerca dessa passagem a palavra de Jesus a Nicodemos foi suficientemente clara. Desviá-la para interpretações descabidas podem ser compreensível no sacerdócio organizado, atento às injunções da luta humana, mas nunca nos espíritos amantes da verdade legítima. A reencarnação é lei universal. Sem ela, a existência terrena representaria turbilhão de desordem e injustiça. À luz dos seus esclarecimentos, entendemos todos os fenômenos dolorosos do caminho. Necessário vos é nascer de novo, disse-nos Jesus. Bendizendo, pois, a reencarnação, empenhamo-nos a trabalhar e a aprender, de novo, com a atenção e sinceridade, para que venhamos a construir e acertar em definitivo. Portanto, é-nos dado a oportunidade todos os dias dessa renovação íntima, desse renascer. A reencarnação é um fato inquestionável. As pessoas acreditando ou não, todos nós reencarnamos, pois ela faz parte da lei divina. Se assim não fora, como talvez justificar ou nos dar exemplos ou possibilidades que talvez nos traga a razão acerca de alguma dificuldade, de algum problema, de alguma tragédia? A reencarnação é necessária para que o nosso espírito se aprimore. Estarmos aqui é uma oportunidade única de demonstrarmos a nossa gratidão a Deus, nosso Pai. Alguém tem dúvida do amor de Deus para com seus filhos? Alguém tem dúvida da existência de Deus e da sua presença? Muitos de nós nos queixamos, nos magoamos e sentimos quando alguém pratica a ingratidão para conosco. Mas ao analisar o nosso comportamento perante ao nosso Pai Criador, o que estamos demonstrando de gratidão a Deus? Será que estamos buscando seguir as mensagens do Evangelho de Jesus e fazer com que ele cada vez mais nasça, cresça dentro dos nossos corações? Assim, agindo, estaremos sendo gratos a Deus. Acredito que diante da demonstração dessa gratidão a Deus, todos nós hoje já fizemos as nossas orações, todos nós hoje já tivemos a oportunidade de sermos gentis, o por favor, o muito obrigado, o bom dia, o boa tarde, o boa noite, o Deus lhe acompanhe. Não há necessidade de feitos grandiosos para que nós possamos viver o Evangelho. Pequenos detalhes faz com que nós demonstramos todos os dias
a nossa gratidão a Deus. Por fim, meus amigos, ao sairmos daqui, que possamos buscar refletir em que momento Jesus nasce para nós, qual a sua importância dentro de nossos corações, qual a oportunidade de nós renascermos no hoje, nos transformando em pessoas melhores e contribuindo para um mundo melhor. Porque ninguém poderá ver o reino dos céus se não nascer de novo. E nós não entraremos no reino dos céus se nós não renascermos de novo. Agradecendo a oportunidade, a presença de todos vocês, que o amor de nosso Mestre Jesus permaneça vibrante dentro dos nossos corações, nos inspirando e nos fortalecendo a seguir os caminhos, mesmo naqueles caminhos de espinhos, de pedras e caminhos tortuosos. Jamais negando a tutela, a presença e o amor de Deus em nossas vidas. Vão com Deus, uma boa noite a todos.